Num dos primeiros capítulos do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, todo mundo estranhou que eu coloquei nutrição e sono. Mas dormir e dormir bem é fundamental. E no consultório a gente nota que isso tem sido cada vez mais raro. Então eu chamei hoje novamente o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que já esteve aqui conosco no Mais Saúde, de uma pauta maravilhosa falando sobre a apneia do sono, que você pode rever através do blog.cançãonova.com/maissaúde. Vale a pena, caso você não tenha acompanhado esse programa. E que hoje vai estar novamente conosco falando sobre qualidade do sono. Doutor Geraldo, obrigada mais uma vez, o senhor está aqui conosco na TV Canção Nova. Doutor Geraldo, explica para os nossos telespectadores o que é o sono, o que são as fases do sono, a importância de estarmos assim atingindo cada uma delas. Pois é, Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer enormemente o convite e o seu programa é fantástico. Obrigada. Ajudando a divulgar conceitos muitas vezes simples, né? Que podem mudar a vida das pessoas. É esse o objetivo. E como você estava falando, né? Eu acho que alimentação adequada, exercício físico e sono são coisas fundamentais que vão ajudar a gente a viver melhor. Perfeito. E a nossa sociedade, infelizmente, tem se preocupado muito pouco com o sono. Todo mundo fala em exercício físico, agora alimentação cada vez mais, graças ao seu trabalho e de muitos outros. E a questão do sono parece que fica por um segundo momento. Parece assim, o que sobra do tempo eu durmo. Parece até uma perda de tempo. Exatamente. Né? Quer dizer, eu brinco, digo, nós somos animais da vigília, né? Nós queremos fazer as coisas, então à noite vamos fazer uma outra faculdade, vamos fazer isso, aquilo, mas a gente está deixando alguma coisa para trás. E o que é isso? É o sono. E a tua pergunta é, o que é o sono? Então, a grande revolução aconteceu aí nos últimos 50 anos, digamos, do ponto de vista clínico, até um pouco menos, de uma divulgação maior dos problemas do sono e entender o que é o sono. Então, a melhor forma de você estudar o sono é colocar um eletroencefalograma, quer dizer, você vai ver a atividade cerebral. E durante muito tempo você acreditava que o sono era simplesmente um momento de descanso. Você está cansado, você vai lá, desliga o motor do carro, esfria o motor, mas não é isso. O sono é uma coisa ativa, esse é o primeiro conceito. Então, se você ficar na cama 24 horas, 48 horas, ainda assim vai ter horas que você vai estar acordado e vai ter horas que você vai estar dormindo. E o sono é fascinante, porque quando a pessoa está dormindo, parece que ela não está lá, né? Ela tem diminuição da audição, de não estar enxergando, e ela está vivendo um mundo à parte, uma outra consciência. E o que existe aí de fisiológico no sono? A primeira coisa é que não existe uma única fase do sono, existem várias fases do sono. Então, dormir é basicamente aprofundar o sono, as ondas cerebrais vão ficando cada vez mais lentas e a gente vai indo para um sono profundo, né? E existe uma fase do sono que é o chamado de sono paradoxal, que é um sono fascinante, que é o sono REM, de movimento rápido dos olhos, onde a gente vê isso mais em criança, dá para ver em adulto, é mais difícil, mas os olhos ficam se mexendo. Então é a chamada fase REM, a fase dos sonhos. Se você acordar uma pessoa naquele momento, ela vai lembrar do sonho. E são ciclos de aproximadamente 90 minutos, sono profundo, fase REM, sono profundo, fase REM. Então são ciclos de aproximadamente 90 minutos que terminam com essa fase dos sonhos. Então agora o sono está ficando muito mais interessante do que simplesmente descanso, simplesmente desligar o motor do carro e esfriar. O sono é ativo, existem atividades cerebrais que fazem com que você durma, não é uma coisa simplesmente do descanso. É descanso também, obviamente, o sono, mas é durante o sono que a gente secreta vários hormônios. É durante o sono, por exemplo, o hormônio do crescimento, é durante o sono que você tem metabolismo de radicais livres, de estresse oxidativo, quer dizer, é fundamental para a restauração do organismo. É fundamental para a fixação de memória. Isso é uma outra coisa super interessante. Então, você aprende alguma coisa, alguma resposta no computador,
e você dorme. Quando você dorme, você repassa aquelas coisas que você fez e no dia seguinte você está mais rápido. Você literalmente aprendeu durante o sono. Então, o sono é fundamental para a fixação de memória, por exemplo. Então, dormir pior e dormir com pior qualidade, ou dormir menos, que é um outro problema seríssimo, você tem, além de uma pior qualidade de vida, você pode ter alterações, inclusive, da cognição, da memória, simplesmente porque você está tendo menos de uma fase fundamental para o teu cérebro funcionar direito. Fundamental também para o coração, para o pulmão, existe uma diminuição da frequência cardíaca, existe uma diminuição da pressão arterial, existe uma diminuição da respiração. É realmente um momento de descanso também para o organismo, fundamental. Agora, esses ciclos, né, muitas vezes não são respeitados. A principal causa de tudo isso na nossa sociedade é a privação de sono. Então, em 1900, a gente dormia em média um pouco mais de 9 horas por noite. Não tem luz elétrica, você durante o dia fez um monte de atividade física, atividade no campo. A tua tendência é à noite se recolher, voltando um pouco mais para o ciclo da natureza. Luz elétrica, televisão, internet, sociedade 24 horas, né? Sociedade 24 horas, quer dizer, existem sociedades que até depois do almoço fecha tudo, tal. Agora não fecha nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então está todo mundo trabalhando em turnos, né? A gente está invadindo aqueles horários que eram horários que estavam sobrando. Só que nós estamos pagando um preço por isso, nós estamos dormindo cada vez menos. Então, voltando, a gente dormia em média 9 horas e agora a gente já está dormindo menos do que 7 horas em média. Nossa. Aí uma pergunta que todo mundo faz, quanto eu preciso dormir? É muito variável, muito variável. Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, ele precisava dormir 4 horas. Ele dizia que quem dormia muito não estava nem acordado nem dormindo, era um zumbi, um preguiçoso. Einstein precisava dormir 10 horas para estar bem. Ainda bem, né? Então, você não tem um padrão fixo. É como a altura. Qual é a altura da pessoa? Individualidade bioquímica, que é a palavra-chave que eu sempre uso, né? Pronto. Somos únicos para Deus, então cada um tem um padrão. Exatamente. Agora, na média, voltando à questão do sono, na média nós somos privados do sono. A maior parte das pessoas está dormindo menos do que deveria, porque a sociedade puxa a gente a fazer uma série de coisas que são extremamente estimulantes, são interessantes, mas a gente tem respeitado cada vez menos o sono. Sabe o que eu noto, doutor Geraldo? Por exemplo, tem casos que nem no livro, por exemplo, o primeiro testemunho que eu coloquei no livro, que o livro é permeado de testemunhos, né? Foi de uma moça que, para começar a emagrecer, eu tinha que consertar o horário de sono dela, porque ela trocava o dia pela noite, mas de uma maneira não saudável. Porque tem pessoas que, aliás, no segundo bloco eu gostaria de conversar sobre isso com o senhor, das pessoas que são obrigadas a ter turnos diferentes das outras, né? Mas ela não. Era aquela situação, assim, típica da pessoa que pode dormir no horário, mas começa a trocar o dia pela noite, porque chega em casa, começa a ir para o computador e aí perde o sono. E uma outra coisa também interessante foi, assim, são vários pacientes que eu vejo assim, numa situação de, eu já trabalhei o dia inteiro no computador para os outros, aí eu quero chegar em casa, ler os meus e-mails, só que são 11 horas da noite. E aquele foco de luz, aquilo não prejudica? Com certeza, com certeza. O foco de luz, quer dizer, a luz está dando informações para o organismo de que é dia ainda. Então a gente tem mecanismos, né, melatonina, existem hormônios que sinalizam para a gente se é dia, se é noite, o que eu devo fazer com o meu organismo. Então, e a gente faz pouca atividade física também. Ou então faz à noite e é péssimo isso também, né? Então, fazer atividade física muito tarde também não é legal, porque você vai aumentar a tua temperatura corporal e vai atrasar o teu ritmo biológico e você, obviamente, depois de um exercício físico, não consegue dormir. Você tem que ir reduzindo aos poucos o teu ritmo. Então, a gente tem uma mensagem no cérebro de que você está muito cansado. E você realmente está cansado do ponto de vista intelectual.
você fez uma série de coisas, você às vezes 2 horas para ir para um lado, para o outro, transporte em cidades grandes, mas fisicamente você fez pouca coisa. E aí o teu organismo fica um pouco confuso com isso e muitas vezes você chega para dormir, quer dormir e não consegue, que é insônia. Tem isso, que é um outro problema seríssimo. Quer dizer que o sono é muito delicado, é um equilíbrio muito delicado, talvez até como alimentação, né? Quer dizer, eu acho que o sono é a alimentação da alma, né? Olha aí. Porque a gente precisa disso. Se você ficar sem dormir várias noites e vários dias, todos nós vamos começar a ter confusão mental. Todos nós, em algum ponto, vamos começar a ter, inclusive, alterações comportamentais. Quer dizer, o que nos separa da sanidade mental é uma boa noite de sono. Olha aí, gente. Quer dizer, é fundamental para uma série de funções. A gente não pode enfrentar a natureza e dizer, não, eu não vou dormir, não preciso. Quer dizer, a gente faz isso sem perceber. Esse que é o pior. A gente não se dá consciência de todos esses problemas que estão todos interligados. Porque é uma alimentação também, é fundamental. Né? Da mesma forma que o exercício. Mas eu não tenho tempo. E muitas vezes este é o grande problema, né? A gente vai mudando o nosso padrão de vida, vai sendo arrastado para um tipo de comportamento que vai dar um problema onde? No sono, na alimentação, na tua qualidade de vida. Voltando, né, essa fisiologia do sono, ela é fundamental para todas essas funções. Então, entender um pouquinho isso, eu acho que a campanha de vamos respeitar o sono. Do mesmo jeito que a gente vai respeitar o que a gente vai colocar para dentro da boca, que é fundamental, a forma que a gente faz isso, a gente precisa respeitar o sono para quê? Para viver melhor. Porque a gente sabe que se você não fizer isso, você não vai viver bem, você tem maior risco de ter problemas de saúde e a tua qualidade de vida, que fundamentalmente é a coisa principal, né? Também não vai ser legal ou vai ser aos poucos deteriorada. Que eu acho que é uma coisa muito ruim quando a gente vai perdendo qualidade de vida aos poucos. Aí você vai, não, eu estou ficando velho, estou ficando cansado, estou ficando estressado. E às vezes foram pequenos detalhes que foram se perdendo aí. E a gente pode recuperar isso que eu acho que é uma coisa interessante. Exato, e é como eu sempre digo, né? Pequenas coisas boas feitas ao longo da vida trazem bons resultados, mas também as coisas más feitas aos pouquinhos, todo dia sem a gente perceber, também trazem um prejuízo. Mas nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo, doutor Geraldo, e eu gostaria muito que, quando nós voltássemos, nós falássemos sobre esses estudantes que viram à noite porque tem prova no dia seguinte. E será que isso é uma boa técnica de aprendizado? Vamos conversar assim já quando nós voltarmos ao intervalo.